e podemos perceber os vários níveis de consciência. E assim nos libertamos de toda dor e sofrimento. Libertar-se não significa não senti-las, mas saber lidar com elas. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O capítulo que nós temos hoje é um dos capítulos bem interessantes e importantes da nossa obra, que se chama Os 4 Cavalos. Eu já li isso inúmeras vezes, alguns de vocês já podem ter ouvido, muitas vezes também, mas sempre bom, mais uma vez, refletirmos sobre esta analogia dos 4 cavalos. Em japonês fala shi-me. Shi é 4, me cavalo. Um dia, um não budista visitou o Buda Shakyamuni Buda e perguntou a ele: o que é nem falado nem não falado? Shakyamuni Buda permaneceu em silêncio, sentado por algum tempo. E o não budista fez uma prostração em frente a ele e disse em elogio: que maravilhoso! Como resultado de sua grande compaixão, as nuvens da minha mente delusiva desapareceram. Eu agora obtive o despertar. Dizendo isso, respeitosamente venerou o Buda e mais uma vez e saiu. Depois de sua saída, o venerável Ananda perguntou a Buda: o que causou ao não budista dizer que ele havia realizado iluminação e elogiado o Senhor assim como ele fez? E Buda respondeu: um bom cavalo corre quando ele vê apenas a sombra de um chicote. Desde a época que Bodhidharma pela primeira vez veio à China até hoje, e numerosos mestres têm usado essa história para dar instrução aos praticantes do caminho. Alguns deles rapidamente compreendem e passam a crer no budismo, e outros levam muitos e muitos anos. Essa história é conhecida como o não budista que questionou Buda. Deveríamos claramente perceber que o Bhagavata é um epíteto de Buda, né? Explicou o Dharma de 2 maneiras diferentes: com fala e com silêncio. Aqueles que obtiveram o despertar nas bases, quer de um ou de outro, são como o bom cavalo, que corre quando vê a sombra de um chicote. E também há aqueles que percebem o despertar, independente desses 2 caminhos. O ancestral do Dharma, Nagaharajuna, disse: baseando-se em ter ouvido o Dharma exposto, é como um cavalo rápido que imediatamente entra no caminho correto quando vê mesmo que seja a sombra de um chicote. Em várias situações, como resultado de várias relações causais, temos tido a oportunidade de aprender a natureza da permanência e da impermanência, dos 3 veículos
e de um único veículo. Embora algumas vezes caiamos em maneiras erradas de pensar, nós podemos voltar ao caminho correto ao ver a sombra de um chicote. Isto quer dizer, através de ouvir os ensinamentos de um verdadeiro mestre. Se nós praticarmos com tal mestre, ou encontrarmos uma pessoa iluminada que já despertou, nós vamos perceber que o verdadeiro Dharma está sendo exposto em toda parte e que a sombra do chicote está sempre presente. Existem alguns que são capazes de vê-lo imediatamente, outros que precisam esperar inumeráveis kalpas, e outros esperam por toda uma eternidade. No final, entretanto, são capazes de entrar no caminho correto. Há um sutra chamado Samyuktamana Agama, que diz, aspas, Buda disse a uma assembleia de religiosos, de praticantes, existem 4 espécies de cavalos. A primeira espécie imediatamente segue a vontade do seu cavaleiro, quando em surpresa e medo ele vê a sombra de um chicote. O segundo faz o mesmo quando o chicote bate no seu pelo. O terceiro, entretanto, não obedece seu mestre até que o chicote tenha batido na sua carne. E o quarto, finalmente, não o faz até que o chicote tenha alcançado seus próprios ossos. O primeiro cavalo é como alguém que se desgosta com o mundo transciente quando ouve da morte de alguém no vilarejo vizinho. O segundo é alguém que se sente assim quando o morto é alguém do seu vilarejo. O terceiro é aquele que só sente assim quando a morte for de um dos seus parentes próximos. E o quarto é alguém que não tem consciência deste sentimento até que a própria pessoa esteja de face com a doença. Essas são as 4 espécies de cavalos expostos no Samyakit Agama Sutra. Quando praticamos, treinamos o caminho, devemos definitivamente estudar esses exemplos, porque foram transmitidos a nós por mestres verdadeiros, os ancestrais, que apareceram nos mundos humanos e celestiais como mensageiros de Buda. Aqueles que não se referem a esses 4 cavalos não podem ser considerados líderes de seres humanos e celestiais. E praticantes que, devido às suas boas causas e condições, estão próximos do caminho, inevitavelmente ouvem sobre esses exemplos. E aqueles que estão distante do caminho, entretanto, não são capazes de aprender nem de ouvir sobre os 4 cavalos. Por essa razão, os mestres Zen devem rapidamente explicá-los, e os discípulos devem ter a vontade de ouvi-los e compreender o seu significado o mais rápido possível. Mesmo quando Buda descreveu a mente daqueles que não gostam do mundo transciente com uma única palavra, várias pessoas o compreenderam de acordo com suas próprias capacidades,
Alguns se alegraram com seu ensinamento e outros ficaram temerosos. Alguns não gostaram e outros tiveram suas dúvidas resolvidas. O Mahaparinirvana Sutra diz o seguinte, abre aspas, Buda falou, pessoas virtuosas. Existem 4 caminhos pelos quais um cavaleiro controla seu cavalo. O primeiro é para bater no pelo do cavalo, o segundo na sua carne, na sua pele, o terceiro na sua carne e o quarto em seus ossos. Assim como o cavaleiro usa esses 4 meios para controlar seu cavalo, assim o Tathagata usa 4 métodos para libertar seres de suas delusões. Quando alguém se torna um seguidor de Buda, como resultado do que foi explicado sobre o nascimento, é semelhante ao cavaleiro que controla seu cavalo, tocando no seu pelo. Quando adiciona a questão da velhice à sua explicação, é como alguém que controla batendo na sua pele, além de bater no seu pelo. Em seguida, se adicionar a doença, é como alguém que controle batendo no pelo, na pele e na carne. E o quarta e final adição da morte, juntando-se aos 3 anteriores, é alguém que controla batendo no pelo, na pele, na carne e nos ossos. Pessoas virtuosas. Embora um cavaleiro não tenha sempre sucesso em controlar seu cavalo, o Tathagata nunca deixa de levar seres a libertar-se de sua delusão. E é por essa razão que ele é conhecido aquele que controla seres humanos. Fecha aspas. Essa história dos 4 cavalos que está no Mahaparinirvana Sutra nunca houve praticantes que deixassem de estudar esses exemplos, nem Budas que deixassem de explicá-los. Quando encontramos, veneramos e nos tornamos seguidores de Buda, nós deveríamos, por todos os meios, conhecer a explicação desses 4 cavalos. Sempre que o Dharma é transmitido, esses exemplos são ensinados para o bem de todos os seres. Isso é alguma coisa que permanecerá imutável por inumeráveis kalpas. E sempre que alguém obtém o despertar, ensina esses exemplos para o bem dos bodhisattvas, isravakas, seres humanos e celestiais. Assim como pela primeira vez despertou para a mente Bodai. E é por esta razão que a essência dos 3 tesouros é eterna. Agora fica claro que os ensinamentos dos vários Budas são muito diferentes desses dos Bodhisattvas. Devemos perceber que há 4 métodos de controlar um cavalo, que consiste em bater no seu pelo, na sua pele, na sua carne e nos seus ossos, respectivamente. Embora não seja explicitamente dito o que se usa para bater no cavalo, esses homens que transmitiram o Dharma entenderam que seria um chicote. Controlar um cavalo, entretanto, não necessariamente precisa de um chicote. Porque há métodos de controlá-lo em que não se usa um chicote. Ou seja, há métodos de controlar um cavalo que não são necessariamente limitados
pelo uso de um chicote. Por exemplo, vamos tomar o caso de um cavalo dragão, que é muito alto. São muitos poucos seres humanos capazes de controlá-lo. Ou um cavalo que corre muito, que é capaz de correr milhares num único dia. Embora seja dito que esse cavalo sua sangue nos primeiros 500 espaços de corrida, mais tarde ele se refresca e é capaz de correr muito rapidamente. Pouquíssimas pessoas são capazes de cavalgar ou controlar esse cavalo. Não é encontrado na China, mas em outros países estrangeiros. E eu nunca ouvi falar que qualquer um desses dois cavalos, dessas espécies de cavalos, tenham apanhado com um chicote. É verdadeiro, entretanto, que o mestre antigo disse: é absolutamente necessário usar um chicote para controlar um cavalo, porque é impossível controlá-lo sem o chicote. E essa é a maneira de se controlar um cavalo. Os 4 métodos consistem em bater no pelo, na pele, na carne e nos ossos, respectivamente. Sem bater no pelo, a pele não pode ser tocada. Sem bater tanto no pelo e na pele, a carne não pode ser tocada. E sem bater no pelo, na pele e na carne, os ossos não podem ser tocados. E sem bater em todos eles, nada pode acontecer. Por essa razão, devemos perceber que é absolutamente necessário usar um chicote para controlar um cavalo. E o fato de que a palavra chicote não foi explicitamente mencionada é uma deficiência. E essas deficiências podem ser encontradas em muitos sutras. O Tathagata, aquele que controla seres humanos, também usa 4 métodos para libertar os seres das suas delusões. Uma tarefa da qual ele sempre tem sucesso. Existem aqueles que compreendem os ensinamentos de Buda quando ele explica sobre nascimento. Outras, quando ele explica também sobre a velhice. Ainda outros que compreendem quando ele, além disso, adiciona a doença. E, finalmente, aqueles que pela primeira vez compreendem quando ele adiciona a morte aos precedentes 3. As 3 categorias de compreensão, entretanto, não podem existir separadas da primeira. Assim como a pele, carne e ossos de um cavalo não podem ser tocadas primeiro sem antes tocar o seu pelo. E foi Shakyamuni Buda, ele mesmo, que explicou nascimento, velhice, doença e morte. E ele assim o fez, não para separar os seres em 4 categorias, mas para garantir que todos são o caminho. Pelo contrário, ele explicou, para que todos os seres possam realizar a suprema sabedoria Bodhi. Por isso que o Tathagata, que nunca deixa de libertar os seres de suas delusões, é chamado aquele que controla seres humanos. Isso foi compilado por mestre Ejo no verão do 7º ano de Kencho, que é 1255. Vamos lembrar que mestre Dogen Zenji Sama viveu de 1200 a 1253.
quando nós estudamos o primeiro sermão de Buda, o primeiro ensinamento de Shakyamuni Buda, ele vai dizer que insatisfação existe, há uma causa para a insatisfação, existe a libertação da insatisfação, que é o Nirvana, existe um caminho de prática de 8 aspectos, que é o próprio Nirvana. As causas das nossas insatisfações, Buda, Shakyamuni Buda vai dizer que é nascimento, velhice, doença e morte. Sem nascer, como podemos envelhecer? Como podemos adoecer? E como morrer se não tivéssemos nascido? São interdependentes. Podemos questionar a ideia de um chicote? Hoje conhecemos grandes adestradores de cavalos e os povos originários também são capazes de fazê-lo, identificando-se com, tornando-se um com o cavalo, não lutando contra, não querendo controlar, mas fazendo que o cavalo e o cavaleiro não estejam separados. E esses são os ensinamentos superiores. Como levar todos os seres ao verdadeiro despertar. Sair da escuridão, do desconhecimento. O ensinamento pode ser silencioso ou falado. Pode ser um exemplo, uma atitude, pode ser um texto sagrado. Pode ser uma observação simples da natureza e dos nossos 5 sentidos, e da consciência relacionada a cada um dos 5 sentidos, e das conexões neurais que fazemos a partir daquilo que adentra pelos 5 sentidos. E podemos perceber os vários níveis de consciência, e assim nos libertamos de toda dor e sofrimento. Libertar-se não significa não senti-las, mas saber lidar com elas. Libertar-se da delusão não significa que não vá sentir dor, tristeza, alegria, amor, sabedoria, compaixão. Mas que sabe o que está sentindo, percebe a impermanência de cada um dos estados, do nascer, do envelhecer, do adoecer e do morrer. E por isso nada teme. Nada o amedronta.
e nada o surpreende. O que é o chicote? Às vezes, uma palavra, um gesto, um som, um silêncio. O que é nascimento? O que é o surgir? E o que é o desaparecer? Desaparece para onde? Surge de onde? Não há um processo contínuo nesta aparente descontinuidade. Temos alegrias e tristezas. Esperanças e desesperanças e desesperos. Às vezes não vemos a luz no fim do túnel, porque não há nem túnel, nem sombra e nem luz. O que é então? Sem nos prendermos a palavras, ideias e conceitos, sem nos apegarmos ao silêncio, essa liberdade total de uma vida plena, onde você é o cavalo e o cavaleiro, galopa livremente, regula seu passo, faz acrobacias, exibe um controle de si. De seus gestos, seus movimentos, suas palavras, suas atitudes, seus pensamentos. Os 4 cavalos. Um não é melhor que o outro. Talvez mais rápido. O que é esse galopar ao ver a sombra do chicote da morte de alguém num vilarejo vizinho? Na África, nas guerras de lá agora, na Ucrânia. Em vários países e cidades onde há muito crime, muito abuso. E ao percebermos a impermanência, a morte que rapidamente pode chegar a qualquer um de nós, passamos a apreciar a vida, dar valor à vida. Não é ficar deprimido nem querer morrer, é o contrário. Criar causas e condições de uma vida plena.
um vizinho, um conhecido, uma pessoa que você cruzava nos elevadores da vida. Esses elevadores da bipolaridade. Alegria, tristeza, bem, mal, rindo, chorando. E alguém que tomava esse elevador com você e você nunca conversou com essa pessoa. Não sabia nem seu nome. Mas ela desaparece do seu campo de visão. Dizem que morreu. Estava próximo. Pode chegar a você. Afinal, você não queria que acabasse o sofrimento? Isso não seria uma maneira de acabar com ele? Sumir? Desaparecer? Entretanto, você continua. E você pode se libertar. Sair do elevador. O outro é quando chega tão próximo, ser uma pessoa conhecida, familiar, de intimidade. Que você enterra, leva ao crematório, põe dentro de um caixão, cobre ou não de flores, se entristece. E percebe que não há nada fixo nem nada permanente. E que é impossível parar o fluxo de transformação, vida, morte, vida, morte, vida, morte. E o último é quando você está morrendo. Não há mais cura. A vida está se esvaindo. Talvez quisesse viver mais alguns instantes, mas percebe que não é possível. E ao invés de se lamentar, reconhece a lei da causalidade, da impermanência, da transitoriedade. E sem apego e sem aversão, se entrega. Que nós possamos compreender os vários níveis de compreensão desta analogia dos 4 cavalos, criada pelo próprio Buda e transmitida de geração a geração até nós, para que nós, cada um de nós, cada uma de nós, possa se libertar, apreciar a vida, cuidar do que deve ser cuidado,
ouvir o silêncio e ouvir os sons. Sem apego e sem aversão. Na tristeza chora, na alegria ri. E atravessa, sempre atravessando e se tornando a própria travessia. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas despertar.